Bom, gente, Frente Parlamentar Ambientalista, mais uma atividade que a gente está iniciando agora com podcast. Esse é o nosso primeiro e a gente vai estar trazendo um assunto muito importante das eleições em 2022. Você também tem aquele contato com a gente no YouTube, com muitas atividades que estão registradas lá, no Insta, você está no Face com a gente e também no LinkedIn. E agora, mais essa oportunidade de a gente estar trazendo informações da Frente Parlamentar Ambientalista. Desde 1997, a gente tem uma atuação forte em Brasília nas políticas públicas. E essa participação da Frente Parlamentar Ambientalista, diferente do que acontece em Brasília, tem a sociedade civil como protagonista, junto com os parlamentares. É uma frente que iniciou essa forma de trabalhar, não fazendo lobby, aqueles escondidos de grupos de interesse, mas trabalhando todos os interesses de meio ambiente, desde os assuntos de floresta, clima, biodiversidade, água, todos os assuntos são tratados e trabalhados com a nossa Frente Parlamentar Ambientalista. E a gente agora vai trazer um tema muito legal para vocês, que é a campanha. Nesse tempo, nós vamos estar falando de uma iniciativa como aquelas das plataformas ambientais para os candidatos, agora com mais recurso, tecnologia, mais formas de interação que a gente vai estar trazendo. E eu convido aqui ele, o cara, o André Lima, que já foi estagiário da SOS Mata Atlântica, agora tem aí voo livre como um consultor e parceiro, né? Depois de muitas organizações, está trabalhando aqui numa parceria também com o ICS, o Instituto Clima e Sociedade, que é parceiro nas nossas iniciativas com as frentes parlamentares estaduais, trazendo aí os temas, né, da NDC, daquela norma nacionalmente determinada que o Brasil se comprometeu. Como o governo federal não entrou, os estados tiveram iniciativas subnacionais. E a gente trouxe esse debate em várias assembleias legislativas do Brasil, de onde também vamos ter muitos candidatos e parlamentares para essa eleição de 2022. Mas vamos ao que interessa. André Lima, que bom ter você aqui e a gente vai falar do tal do farol verde. Olha que coisa legal. Como é que é esse farol verde, André? Conta para a gente qual é o objetivo. Eu quero agradecer, Mário, a você e a toda a equipe, né, de apoio aí da Frente Parlamentar Ambientalista, parabenizar pelas bodas de prata, né, porque de 97 a 2022 são 25 anos, um quarto de século fazendo acontecer, né? E mostrando a que veio, porque se a gente observar de 97, pelo menos até 2020, a gente conseguiu avançar muito nas políticas e na legislação socioambiental e depois de 2019, 2020, a gente conseguiu segurar os retrocessos. O problema está agora, aí, 2021, 2022, com Arthur Lira, Bolsonaro e companhia limitada, tentando aí atropelar geral a nossa legislação. Depois de 33 anos de conquistas, a gente está agora aí resistindo ao máximo aos retrocessos. E muito disso em função do excelente trabalho que vem sendo feito pela pequena, mas aguerrida e competente bancada ambientalista no Congresso Nacional e que você, de forma brilhante, animada, aguerrida também, vem ajudando a estimular, a mobilizar. Parabéns a vocês. E a iniciativa do Farol Verde, ela vem, digamos assim, dentro desse histórico, né? A gente vem tendo aí, nos últimos 30 anos, vários avanços, pequenos retrocessos, mas vários avanços na política e na legislação socioambiental, e a gente percebe que se a gente quiser, no mínimo, manter esses avanços que a gente conquistou nos últimos 25 anos, 30 anos, mas se quiser também avançar, nós temos que melhorar a nossa representação política no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado. E a gente sabe, você sabe até melhor do que eu, que nós não temos mais do que, hoje, 1/3 da Câmara dos Deputados e também por aí 1/3, talvez um pouco mais, no Senado, de parlamentares que votam com a bancada ambientalista nos temas mais polêmicos, né? Nessas boiadas que tentam passar atropelando a legislação ambiental no Congresso, a gente tem tido muita dificuldade.
Então, o que a gente precisa fazer? Como cidadão, como organização da sociedade civil, né, que trabalha com o tema, o binômio, né, da democracia e da sustentabilidade, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, né, trabalha com essa lógica de não tem sustentabilidade que resista a um país autoritário, né, a um governo autoritário. E não tem também governo democrático que resista se não for trabalhando pela sustentabilidade. Então, a ideia do Farol é buscar de forma transparente, democrática, republicana e dentro do que permite a legislação eleitoral, a gente dá visibilidade num painel que apartidário, ele é político, mas ele é apartidário, certo? E ele permite oferecer aos usuários, aos cidadãos, aos eleitores e eleitoras, informações atuais sobre como é que esse candidato está se portando e está se comprometendo com os temas de mudanças climáticas, Mata Atlântica, Amazônia, biodiversidade, direitos indígenas, direitos socioambientais e tudo mais. Então, tem muito mais aí que eu posso falar, mas, assim, em linhas gerais, é uma plataforma democrática, apartidária, né, que divulga candidaturas que tenham algum nível de compromisso com a agenda de clima e também, no caso de candidatos à reeleição, nós estamos mostrando como que esse candidato se portou, desempenhou nessa legislatura. Porque de 2019 até 2022 foram dezenas de votações importantes no Congresso Nacional e a gente sabe como cada um votou. Então, nós estamos mostrando no painel Farol Verde como é que cada deputada federal, senador e senadora votaram nos principais temas, para que o eleitor tem que pensar 2 vezes antes de votar. E tem que pensar 4 vezes antes de votar 2 vezes no mesmo nome. Por quê? Porque tem que ver o que esse cara fez, esse deputado fez, esse senador fez nas nossas agendas, Mário. Então, assim, numa primeira fala, o Farol é isso, tem muito mais coisa que eu posso falar, mas aí tocamos a conversa adiante. André, a gente tem, lógico, essa prática de vir acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu, até por mais tempo de uso, vamos dizer assim, acompanho toda a Constituição, depois toda a lei da Mata Atlântica, de 93 em diante. Até por isso, a gente fez essa articulação. E como você falou, é uma multiplicidade de temas. Então, para a gente, não é como aquele grupo que está ali fazendo lobby em cima de ganhar, por exemplo, ICMS, ou disso, daquilo outro, ou o ruralista que vai lá atrás de orçamento. Nós trabalhamos desde a questão de bem-estar animal, a questão de agrotóxicos, todos os temas a gente tem essa atividade. Por isso é importante aquele que é o eleitor estar atento ao que a gente faz, para poder ver se dentro daquele seu interesse ele vai poder escolher alguém que vale a pena. Como é que as pessoas vão poder interagir com o Farol Verde? Qualquer cidadão que tiver aí o seu celular, o seu computador, para poder fazer essa análise. Como é que ele acessa? Qual os temas que ele pode buscar? Como votou? Isso está de uma forma bem assim amistosa, que qualquer um possa estar entendendo e sendo provocado também a ter esse voto? Ele tem informação por estado, então você pode entrar no www.farolverde.org.br e ali você, quando entra, se você é candidato ou candidata, você clica lá e preenche uma enquete, responde 12 perguntas sobre clima, água, biomas, desmatamento, agrotóxicos, que mais? Vamos lá, Pantanal, Cerrado, Amazônia, reforma tributária sustentável, saúde, tem uma série, consumo sustentável, tem 12 perguntas que mostram para o cidadão como é que o candidato pensa em relação aos vários temas que estão em debates no Congresso. Então, aí ele vai lá, envia, e ele, portanto, se cadastra, e aí ele vai passar a ser mostrado, né, o que ele pensa, aí vai ter as redes sociais dele também, tem uma série de informações que o usuário pode usar. Agora, se você é eleitor ou eleitora, vai clicar lá em Sou Eleitor, clica ali, vai abrir um mapa do Brasil, e aí você escolhe, eu sou eleitor no estado do Rio de Janeiro. Clica lá no mapa, no estado do Rio de Janeiro, vai aparecer todos os candidatos e candidatas ao Senado e à Câmara Federal que nós conseguimos prospectar. Né? Por que isso? Porque só entra no painel o candidato que voluntariamente aderiu. Ou o candidato à reeleição.
candidato à reeleição entrou obrigatoriamente. Por quê? Porque nós estamos mostrando como ele votou nos últimos 3 anos em 10 projetos de lei, mais de 70 votações. Nós criamos, Mário, um índice chamado Índice de Convergência Ambiental, que é o seguinte: quanto mais próximo de 100%, mais ambientalista ele é. Quanto mais próximo de 0, mais antiambientalista ele é. Então, tem esse indicador. Qual é a referência? O voto do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Todo o painel foi feito com base no trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, se ele votou igual o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, ele ganha 1 ponto. Se nas 80 votações, 10 projetos de lei, porque nós pegamos todos os destaques, requerimentos de urgência, todas as votações e comparamos. E se ele votou tudo igualzinho, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, ele é 100%, o índice dele é 100%. Se ele votou tudo diferente, por exemplo, os candidatos do Partido Novo, todos eles votaram praticamente todas as votações diferentes da Frente Ambientalista. É, infelizmente, o partido mais antiambiental que a gente tem no Brasil. Impressionante. A gente achou até que eles fossem ter uma visão nova de empreendedorismo, né? Mas não. Então, lá eles estão assim, 5, 7, 9, 10, 15% de índice de convergência, muito baixo. Mas a gente tem o Rodrigo, por exemplo, que é o candidato de referência. O Rodrigo, que é candidato de referência, ele está 97%. Por que ele não está 100%? Porque ele não votou em 2 projetos. Quando não vota, não ganha ponto, porque também não apoiou, né? Mas ele é 97%, é o índice maior que a gente tem, 98%, quer dizer. E depois todos os demais estão abaixo disso. Então, o usuário vai poder entrar na plataforma, escolher um candidato do Estado, pode escolher por gênero, mulher ou homem, deputado federal ou senador, reeleição ou nova candidatura, né, por Estado, e aí ele clica no candidato, vai ver o índice de convergência ambiental. Se esse candidato preencheu a enquete, vai ver as 12 respostas dele na enquete. Se ele é candidato à reeleição, vai ver todas as proposições legislativas que ele fez em matéria ambiental e, a partir do dia 20 de setembro, nós vamos ter também tudo o que esse candidato falou nas redes sociais sobre 80 temas ligados ao meio ambiente. Se ele falou alguma coisa sobre clima, vai aparecer lá o que ele falou sobre clima. Se ele falou sobre Mata Atlântica, vai aparecer o que ele está falando durante a campanha sobre Mata Atlântica. Se ele não falou nada sobre nenhum tema, não vai aparecer nada. E aí você pode desconfiar, né? Um candidato que durante uma eleição não fala nada sobre nenhum dos 80 temas ambientais, você vai poder avaliar qual é o compromisso que ele tem. Então, nós não estamos julgando ninguém, o eleitor é que vai fazer o seu julgamento e escolher com base em informação atual, confiável e num sistema super prático. Como é que você está pensando, André, aqui no bate-volta, essa busca dos candidatos? Como é que a gente pode estar fazendo? Qualquer um pode ajudar a buscar esses candidatos? Muito legal. Tem um link para isso? Muito bom, Mário, essa sua pergunta. Nós temos uma equipe, mas a gente está pedindo para todas as organizações parceiras, a Fundação SOS Mata Atlântica é uma delas, a Frente Parlamentar Ambientalista é parceiro do Farol Verde, a Frente pelos Direitos Indígenas, a Frente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também é parceira, são várias organizações, Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Etos, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, IDEC, a Alana, a CT Saúde, são vários os parceiros que estão nos ajudando, CEMEIA, estão nos ajudando a prospectar. Mas você, eleitor, eleitora que está assistindo, ou mesmo candidato que está ouvindo esse podcast, entra lá no www.farolverde.org.br, se cadastre ali, tem lá, se você é eleitor, clique aqui, preencha o cadastro, manda para a gente informação que você passa a fazer parte desse grande movimento pela melhoria da representação política parlamentar no Congresso Nacional. Agora, eleitor, eleitora, manda para o seu candidato. Você, às vezes, já tem um candidato, né? Acontece muito isso, eu tenho meu candidato. Aí eu entro no Farol Verde, ele não está lá. Manda uma mensagem para ele, candidato X, você precisa estar lá no Farol Verde para a gente poder dar mais visibilidade à sua candidatura e saber também dos teus compromissos com a pauta socioambiental. Então, cada eleitor e eleitora que está nos ouvindo, nos assistindo, pode convidar o seu candidato a fazer parte do Farol Verde. Mas também é bem importante, Mário, pedir para o eleitor e eleitora divulgar o Farol. Porque não adianta ter uma plataforma super bonita, bem consistente, cheia de boas candidaturas, se o eleitor não tomar conhecimento dela.
ela é feita para o eleitor tomar a decisão de forma consciente e forma esclarecida. Então, também o que a gente pede, Mário, é que a Frente Parlamentar Ambientalista use aí as suas redes para divulgar o Farol. Por quê? Porque o que nós estamos querendo fazer é aumentar a qualidade dos parlamentares que, na próxima legislatura, vão fazer parte da Frente Parlamentar Ambientalista. Nós estamos trabalhando pela Frente Parlamentar Ambientalista com o Farol Verde. Eu acho legal isso, André, porque todas as eleições a gente tem muito daqueles deputados que são coordenadores das frentes estaduais. Hoje nós temos 19, estamos indo para a 20ª Frente Parlamentar Ambientalista Estadual, até mesmo das nossas frentes de vereadores. Já temos aí 2, 3 candidatos saindo para deputado federal. A Maria Marighella, por exemplo, lá em Salvador, saindo para deputado federal. Aí uma pergunta para você, e esses mandatos coletivos, como é que a gente está colhendo isso dentro da plataforma? Vai alguma informação desse coletivo, daqueles que participam, ou a gente vai estar focando no nome daquele que se registrou? Olha, Mário, por exemplo, o nosso amigo Pedro Ivo, candidato ao Senado em Brasília, é mandato coletivo, cerrado no Senado, e já se cadastrou. Eu até preciso checar lá como é que está aparecendo o nome dele, mas acho que aparece o nome dele e mandato coletivo junto. Né? Mas sempre tem, porque a legislação eleitoral brasileira ainda não admite essa figura jurídica, né, de mandato coletivo. Tem que ter um CPF responsável pela candidatura. Então, quem se cadastra é o do CPF do responsável, mas ele pode colocar lá o nome dele, o nome da candidata ou candidato, e colocar mandato coletivo, né, que já fica sabendo que é diferente. Seria interessante a gente colocar um destaque, alguma coisa assim, porque os mandatos coletivos têm sido uma nova realidade, o pessoal tem se empenhado bastante em construir esses mandatos coletivos e também trazer aí mais contribuição para o nosso Farol Verde. André, eu queria perguntar também uma coisa assim. Você falou da reforma tributária ambiental, dessa parte mais dos desafios que a gente tem, por exemplo, para o próximo mandato. O que a gente está buscando mais com esses candidatos? Assim, qual é o tema que a gente está focando? Por exemplo, controle do desmatamento, economia verde. Quais que seriam os destaques assim, para que esse pessoal se entusiasmasse e para que o eleitor ficasse atento se tem propostas nesse sentido? Olha, as 12 perguntas, eu não estou com a lista na mão aqui, mas uma é sobre a inserção da segurança climática na Constituição Federal. Tem uma proposta objetiva para isso, que é a nossa PEC da segurança climática. Né? Estamos buscando as assinaturas. Exatamente. A outra pergunta é sobre se o candidato ou a candidata eles concordam com o desmatamento zero em todos os biomas. Perfeito. Essa é uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta é sobre se ele é favorável a uma política tributária que estimule atividades econômicas sustentáveis e desestimule atividades econômicas de altas emissões e insustentável. Então, reforma tributária. Outra pergunta fala da questão da defesa agropecuária e dos agrotóxicos. Né? Se esse candidato ou essa candidata acha que a gente tem que flexibilizar a legislação de defesa agropecuária e de agrotóxicos, ou se ele concorda que tem que manter a legislação como está. Tem também uma pergunta sobre a expansão da soja no Pantanal. É uma pergunta que o pessoal da SOS Pantanal ajudou a construir. Tem uma pergunta que o pessoal do CEMEIA, que é um parceirão também nosso, fez, que é sobre se o candidato concorda em parcerias com o setor privado na gestão do uso público de algumas unidades de conservação, para poder estimular o desenvolvimento econômico nessas regiões. Tem pergunta, Mário, a respeito da conexão entre saúde e meio ambiente, né, sobre se o candidato ele está de acordo e se compromete com políticas que conectem a saúde com a agenda de mudanças climáticas e meio ambiente. Quer dizer, que o Estado tenha políticas públicas para melhorar a saúde ambiental da população. Né? Tem uma pergunta específica sobre regularização fundiária. Né? Também é um tema-chave para a Amazônia e para o Cerrado também. Né? Então, assim, eu falei aqui, acho que de 7 ou 8, tem outras lá. Ótimo. Não tem um foco único, Mário, porque assim, a gente quer exatamente abrir o foco. Né? A gente não precisa, claro que a gente quer ter um Congresso Nacional cada vez mais ambientalista, mas o que a gente precisa hoje é, além de uma bancada ambientalista coesa, forte, aguerrida, participativa, a gente precisa ter uma bancada não ambientalista,
mas que seja simpática e que seja aderente às pautas da sustentabilidade socioambiental. Às vezes você tem um candidato lá que a pauta dele não é meio ambiente, é educação, é segurança pública, é transporte, enfim, é uma outra pauta, mas ele aderiu ao Farol Verde e ele concorda com as nossas propostas. Então, ele é um voto a mais que a gente ganha nas nossas votações no Congresso, mesmo ele não sendo, digamos assim, se autodenominando ambientalista. Então, por isso que a gente abre o tema, nós não falamos só de agenda verde, nós não falamos só de Amazônia, não falamos só de clima, falamos de vários temas. Por exemplo, caça, tem o Movimento Nacional, né, de Combate à Caça de Animais Silvestres, tem uma pergunta sobre isso também, para que a gente possa ter um volume grande de potenciais aliados. E depois, o importante é, no dia seguinte das eleições, nós vamos passar a régua, quantos a gente elegeu, e vamos entrar em contato com eles. E aí vamos começar uma conversa com cada um deles, Mário. Aí eu já quero te convidar, e a Frente Parlamentar Ambientalista é uma proposta que a gente está construindo, e quero construir junto com você aí, Mário, com o pessoal da ANAMA também, que é o seguinte: virada parlamentar sustentável no mês de junho, no Junho Verde de 2023. Nós vamos começar a construir isso no dia seguinte das eleições, conversando com todos os parlamentares que entraram no Farol Verde, cada um vai assumir um tema, né? E nós vamos construir, ao longo do primeiro semestre, toda a agenda parlamentar para chegar no mês de junho com um grande movimento. A nossa ideia é ter 100 eventos acontecendo no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, em junho de 2023, com vários parlamentares, não só os ambientalistas de sempre, mas abrindo o leque com várias organizações parceiras, fazer um grande Occupy Congresso Nacional com a nossa agenda verde, a grande virada parlamentar climática e ambiental, né, em 2023. Estamos convidando André, a todos aí a participar. E vamos, nessa data, fazer aquilo que a gente já faz todo mês de junho, trazer os deputados estaduais para o encontro em Brasília. Uma coisa importante, esses deputados federais que são da lista aí que nós tivemos de eleição vão ser os padrinhos das frentes estaduais. Então, eles vão fazer a conexão do que acontece em Brasília com os estados, dos assuntos de interesse do estado, mas dos assuntos de interesse nacional. Foi muito interessante o André trazer essas perguntas, mostrando quantas oportunidades tem. E aquele que, por exemplo, está com educação, por que não educação ambiental, que também é matéria constitucional? E a gente acabou nunca mais trazendo esse tema como uma matéria, como foi aí a Mata Atlântica. Mas vamos ter mais desafios, a Lei da Amazônia, a Lei do Pantanal, a PEC do Cerrado, tem muitos desafios para o ano que vem, por isso é importante você estar ligado. André, para terminar nosso bate-papo, foi fantástico, eu acho que a gente precisa trazer isso, talvez mais debates aí em setembro, logo que sair essas informações, a gente chama de novo mais um podcast para a gente estar conversando sobre isso. E aí agradecer a sua força, a sua presença e a sua determinação e estar trazendo toda essa gente junto. Tudo que a gente faz na Frente Parlamentar Ambientalista, de certa forma, é construção coletiva. Ninguém faz nada sozinho nesse debate. A gente precisa, somos muito poucos e a gente precisa ter muita atividade, muita criatividade, muita resistência, muita força para poder fazer esses enfrentamentos no Brasil e evitar esses retrocessos. Então é isso, André. Muito obrigado aí por estar com a gente. Então, e se você que ouviu a gente gostou desse conteúdo, dessas informações, pode estar usando isso, pode ir lá buscar também nas nossas redes sociais da Frente Parlamentar Ambientalista. Tem muita informação. Se você quiser saber quais os projetos de leis que estão em Brasília, qual a nossa opinião da Frente Parlamentar, vai lá no Observatório Parlamentar. Tem muito espaço, muita participação. É assim que a gente faz essa frente parlamentar estar firme durante todo esse tempo. É isso aí, André. Mário, entrem no Farol Verde. É www.farolverde.org.br. Vamos fazer essa grande virada parlamentar sustentável na próxima legislatura. Grato pelo convite, Mário. Um abração. Não tem mais nada. É isso aí, gente. Frente Parlamentar Ambientalista fazendo o que tem que ser feito. Vamos nessa. Obrigado, pessoal.